Caros irmãos, aqui estamos mais uma vez, dando sequência aos nossos estudos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Vamos falar sobre a perfeição moral nos mundos habitados no Sistema Solar. Essa é a nossa proposta para o estudo de hoje, estudando a perfeição moral nos mundos habitados no Sistema Solar. Então, nós temos como base o Livro dos Espíritos, que não poderia ser diferente, né? Precisamos basear todo o nosso entendimento na codificação de Kardec. E nós temos aí o Livro dos Espíritos e temos o livro que entendemos ser uma ampliação, uma sequência daquilo que a doutrina nos trouxe até hoje e que o livro Mundos Habitados no Sistema Solar vem completar, vem trazer complemento a alguns pontos que os espíritos já trouxeram a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Esse tema, a perfeição moral, é de grande interesse para todos nós que desejamos fazer a nossa evolução de forma consciente. E todo o conteúdo da doutrina, todo esse conhecimento trazido pelos espíritos superiores, ele aponta para esse sentido, ele nos direciona para um sentido da vida e para essa perfeição. Porque, como nós dissemos, ou ouvimos dizer na doutrina, nós estamos sobre um determinismo, que é o determinismo divino, que é sermos perfeitos, chegarmos à perfeição. Então, somos espíritos criados simples e ignorantes e vamos trilhando a jornada evolutiva, trilhando os degraus dessa jornada, que podemos chamar de escala, e sempre em direção, em rumo à perfeição. Então, Deus nos criou para sermos felizes, para chegarmos a essa plenitude como espíritos. E são diversos esses degraus. Mas nós estamos debaixo desse determinismo e faz parte desse determinismo a lei de progresso. Nós iremos progredir. Nós já estamos em processo de progresso e continuaremos a progredir. E esse progresso vai nos levar a essa perfeição. Mas, espíritos imortais que somos, temos aí uma jornada a percorrer. Por isso, a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos, para podermos fazer essa caminhada, trilhar essa jornada da forma mais consciente possível. E assim nós chegaremos a essa completude, a essa harmonia, a essa perfeição, podemos dizer assim. Então, de experiência em experiência, ora na matéria, né, nas nossas encarnações, reencarnações, ora fora dela, quando estamos no plano espiritual, nós continuamos a progredir e a evoluir. Então, nós vamos hoje estudar com Kardec sobre a perfeição moral. E para falar em perfeição, o próprio Livro dos Espíritos traz a questão em que Kardec pergunta, né, qual é o modelo mais perfeito que já foi trazido para nós, que Deus ofereceu à humanidade. E a resposta é simples, simples no sentido de ser uma palavra só. Esse espírito que nos serve de guia e de modelo, espírito puro, espírito perfeito,
Jesus. Ele é o nosso guia e modelo, né? E o próprio Jesus trouxe para nós, nos disse: Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Ele disse também: Sede perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Ele estava ali nos indicando o caminho da perfeição, nos mostrando essa nossa potencialidade íntima de nós como espíritos imortais, que é sermos sim deuses nesse sentido, de sermos espíritos perfeitos também, espíritos puros. E um dia nós chegaremos lá, cada um de nós vai chegar lá. Então nós entendemos que Jesus estava nos convidando a um processo de modificação íntima, de trabalho íntimo para nosso autoconhecimento, pois é através do autoconhecimento que nós vamos fazer a nossa reforma íntima e assim promovermos uma mudança que nos possibilite essa elevação, essa modificação de um estado inferior, né, primitivo, inferior, para um estado mais pleno, mais harmônico, estando de acordo e vivendo de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas ou naturais. Então, para falar de perfeição moral, o que é a perfeição moral? A moral é um conjunto de regras de bom proceder ou de bem proceder. São um conjunto de valores, de princípios morais, que norteiam a conduta de uma pessoa, estando ela sozinha ou estando ela em sociedade, né? Então, Kardec vai estudar conosco, quer dizer, nós vamos estudar com Kardec sobre a perfeição moral. E depois, ao longo do estudo, vamos entender por que essa proposta de estudar a perfeição moral nos mundos habitados no sistema solar. Mas vamos lá. Nós encontramos esse tema no Livro dos Espíritos, Leis Morais, no capítulo 12 do livro terceiro. Ele vai dividir aqui em alguns itens, né, o estudo sobre a perfeição moral. Os vícios e as virtudes, as paixões, o egoísmo, as características do homem de bem. Então, nós convidamos a todos a buscarem esse conteúdo na parte terceira, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade superior traz esse esclarecimento respondendo a Kardec. Aqui nós trouxemos, né? E conhecimento de si mesmo também está na perfeição moral. Então, Kardec já pergunta sobre as virtudes, né? Virtude está diretamente ligada à perfeição moral. Na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Então, nessa resposta, meus irmãos, nós vamos ter aqui um conteúdo muito amplo, muito profundo, quando a resposta dos espíritos fala sobre a mais meritória das virtudes. Nós destacamos aqui, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. E a mais desinteressada caridade. Então, o desinteresse, né, de
o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo e a prática da caridade são as mais meritórias das virtudes, né? Então, como é que nós podemos reconhecer uma virtude na pessoa ou no espírito? Vamos imaginar que de uma vida para outra, ou seja, de uma reencarnação para outra, o espírito carrega consigo as virtudes conquistadas, assim como ele carrega ainda as imperfeições do seu espírito, ele carrega também aquilo que já conquistou. E uma vez conquistada e adquirida verdadeiramente uma virtude, ela não se perde, o espírito não perde a virtude conquistada. Pode passar o tempo que for, nas circunstâncias que for, essa virtude vai prevalecer. Vamos dar o exemplo aqui da virtude da honestidade. Então, aquele que já conquistou para si essa virtude, de uma vida para outra, né? Sim, se eu desencarno hoje, reencarno amanhã e me encontro numa situação de poder praticar a desonestidade, eu não vou praticar, porque eu já conquistei a honestidade. Então, posso estar diante de diversas circunstâncias daquela reencarnação que me põem em possibilidade de praticar o mal, vamos dizer assim, né, no sentido da desonestidade, mas se eu, como espírito, já conquistei essa virtude, nada vai mudar, né? Então, a virtude jamais se perde quando o espírito a conquista. Mas nós estamos em trabalho, né? Olha que interessante quando os espíritos falam que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, só de resistir àquela tentação do mal pendor, nós já estamos tendo essa prática da virtude, né? E quanto mais a gente trabalha isso, mais próximos nós estamos de conquistar essa virtude. Então, já que o desinteresse pessoal pelo bem do próximo e a caridade são as virtudes mais meritórias, nós vamos, junto com Kardec também, compreender um pouco mais nessa pergunta aqui, falando sobre a caridade e o amor ao próximo. Na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, não é só qualquer caridade, é a caridade como entendia Jesus. Essa é a pergunta. Qual o sentido dessa palavra? E aqui nós temos a grande lição, né? Entendemos que é uma das respostas mais importantes do Livro dos Espíritos. O que é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, vivendo abrindo mão do interesse pessoal, né, sacrificando o interesse pessoal pelo bem de todos e praticando a caridade, nós estamos mais próximos das virtudes, conquistando virtudes. Mas para sabermos aí mais detalhadamente, né, didaticamente para nós, o que é praticar a caridade? Não é só auxílio material, como podem pensar alguns, mas sim ser benevolente para com todos, indulgente para as imperfeições dos outros e usar o perdão das ofensas. Bom, né? Muito boas as definições para que a gente possa refletir e aplicar na nossa vivência. Oportunidades não faltam, o tempo todo temos oportunidades de praticarmos a benevolência, a indulgência e o perdão.
E aí, Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante que vai aqui nortear o nosso estudo e nos levar nesse sentido dos outros mundos, para a gente chegar nos mundos habitados no sistema solar. E aí nós vamos ver qual é essa conexão que nós falamos no início, de que o livro Mundos Habitados no Sistema Solar é uma continuidade, um complemento, uma ampliação do conteúdo da doutrina espírita. E vocês vão ver junto comigo por quê. Na pergunta desse mesmo capítulo sobre a perfeição moral, 894, Kardec elaborou a seguinte questão: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Certo, meus irmãos? Quer dizer, existem as pessoas que já fazem o bem espontaneamente, sem ter que vencer sentimentos contrários. Mas tem aquelas que têm que lutar. Ele usa aqui, né? Se vem na contingência de lutar, essa palavra, contra a natureza que lhes é própria e a vencem, né? Quem tem mais mérito? Terão tanto mérito uma quanto a outra? O que já faz o bem espontaneamente e aquele que lhe tem que lutar muito para fazer o bem, vencer muitos obstáculos íntimos, vencer muitas barreiras para conseguir chegar a fazer o bem? Qual tem mais mérito? Vamos à resposta dos espíritos. Só não tem que lutar aquele em quem já há progresso realizado. Vejamos aqui a lei de evolução, aqui a lei de progresso. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Olha que interessante. Só não tem que lutar aqueles que já lutaram antes. Esses lutaram outrora. Então, esses para quem o bem parece muito simples, eles já lutaram antes. Olha que interessante isso. O bem se lhes tornou um hábito, quer dizer que o bem pode ser um hábito. Nós devemos cultivar esse hábito, mesmo que ainda estejamos lá naquela fase de lutar. Eu vou me disciplinar para fazer o bem, eu vou lutar contra os meus maus pendores, né? Contra a minha preguiça, contra a minha má vontade, contra o meu egoísmo. Eu vou lutar para conquistar essa prática do bem, que vem a ser essa virtude que vai levar à perfeição moral. Então, tudo bem, tem tanto mérito um quanto o outro, porque quem hoje faz o bem simplesmente lutou outrora. Percebem aí o caminho do progresso? E continua a resposta. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos desses que fazem o bem simplesmente vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista aqui no nosso mundo. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Desculpa. Vou repetir. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Kardec, 1857, pergunta 894 do Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral. Os espíritos já estão apontando aqui
como em várias outras respostas do Livro dos Espíritos, se nós prestarmos atenção, nos mundos mais adiantados que o vosso. Mais uma vez afirmando que os mundos são habitados, que os seres que vivem nesses mundos que ele cita aqui são mais adiantados que nós. E lá o bem constitui a regra. Aquilo que para nós aqui é exceção, lá é a regra do bem. Percebem, meus irmãos, como está conectado o livro nos mundos habitados no sistema solar? E continuam os espíritos respondendo a Kardec. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. Ok? Então, nós vamos aqui, ainda terminando essa resposta. Olha que magnífico! Os espíritos nos enchendo aqui de esperança. O mesmo se dará na Terra. É a lei de progresso. Quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, o caminho da perfeição moral não é a caridade? A prática genuína da caridade? A Terra também estará entre os planetas mais felizes. Porque aqueles que habitarem a Terra já estarão nessa condição de compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Eles afirmam que o mesmo se dará na Terra. Então, nós também chegaremos a esse ponto em que hoje esses mundos já estão, onde os espíritos que lá habitam são mais ditosos. Nós chegaremos lá. E aqui o livro, para nós lembrarmos da publicação desse livro, resultado de uma pesquisa séria, de um trabalho cuidadosamente organizado, sob a metodologia científica e com o uso da mediunidade, ali realizado de forma séria pelo Aderlande Ferraz, que é o pesquisador e organizador desse conteúdo que chegou até nós pelo espírito Santa Teresinha de Lisieux e pela médium Michele Sobrinho. Com o conteúdo desse livro, nós podemos compreender melhor essa fala de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. É momento, chegou para nós o conhecimento através da revelação espiritual sobre como é a vida moral, a vida material nesses planetas do nosso sistema solar. Vamos perceber aqui, nesses planetas descritos para nós por Santa Teresinha de Lisieux, que eles já estão no grau mais adiantado. Então, todos os 9 planetas do nosso sistema, desculpa, 8 planetas, incluindo a Terra, né? São planetas habitados. E à exceção da Terra, todos são planetas mais adiantados, com espíritos moralmente mais adiantados do que o planeta Terra. Então, começamos aqui citando Marte. O que o livro revela para nós sobre Marte? Em relação à condição moral dos habitantes. O orbe de Marte encontra-se acima da Terra em aperfeiçoamento moral e intelectual, vivenciando os espíritos que ali habitam as experiências regeneradoras, envoltos em clima de paz e harmonia relativas.
Acima deste estão os demais planetas do sistema solar, que se encontram em níveis mais elevados, em posse de conhecimentos mais complexos. Aqui temos uma escala: Terra, acima da Terra, Marte. E reparamos aqui que eles estão nessas experiências regeneradoras. E nós, saindo do planeta da condição de planeta de expiação e provas, iremos também para a condição de regeneração. Mas hoje nossos irmãos de Marte já vivenciam isso. E ela diz mais, em clima de paz e harmonia, relativas, porque sempre estamos em posição relativa em relação a outros mais adiantados do que nós e a outros ainda, desculpa, gente, ainda menos adiantados ou inferiores a nós, ok? E aqui Santa Teresinha afirma que os demais, né, Terra, depois Marte mais adiantado, e todos os outros já se encontram em níveis mais elevados, em posse de conhecimentos mais complexos. Trouxemos aqui uma foto de Vênus. Não são pinturas ou imaginação, não, são fotos reais, porque a tecnologia humana já criou telescópios capazes de tirarem uma foto como essa de um planeta, né? Então, Marte é o planeta mais pertinho de nós, né? Primeiro vem Mercúrio, depois Vênus, primeiro em relação ao Sol, a distância, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. São os 4 planetas rochosos. Então, vamos ver o que o livro fala sobre Vênus. Já vimos sobre Marte, agora vamos ver sobre Vênus. Na pergunta 114, Aderlande pergunta: entre os habitantes há desigualdades sociais lá no planeta Vênus? E Santa Teresinha responde: como não possuem o desejo pelo excesso e pelos recursos desnecessários, não há desigualdade como existe na Terra. Todos trabalham pelo bem-estar geral e já compreendem e sentem que só há harmonia e felicidade se todos estiverem bem. Em hipótese em que algum habitante se encontre em carência, todos se movimentariam a fim de auxiliar e elevar o irmão necessitado. Vemos aqui descrita a situação do interesse do próximo, né? O bem do próximo estar acima do bem pessoal, né? Porque todos já trabalham pelo bem-estar geral e já compreendem só há harmonia e felicidade numa sociedade quando todos estão bem. E ela fala assim de uma hipótese de alguém estar carente. Se isso acontecesse, todos os habitantes ali de Vênus iriam se unir, né, a fim de auxiliar e elevar o irmão necessitado. Eles já vivem essa prática da caridade genuína. Isso no planeta Vênus. Estamos vendo aqui que a perfeição moral é lei para os mundos, né? Nós aqui, galgando ainda com muita dificuldade essas conquistas, e nós, nos planetas do sistema solar, já há a prática real dessa situação, da caridade e do bem do próximo acima do bem pessoal. Mercúrio, trouxemos aqui também uma imagem do planeta Mercúrio, de acordo com que as sondas, ou melhor, os satélites, como o James Webb, pode fotografar hoje em dia. E a pergunta é possível saber um pouco mais sobre as condições evolutivas dos habitantes de Mercúrio? E Santa Teresinha responde: em Mercúrio,
habitam espíritos em intenso e fecundo desenvolvimento moral e intelectual. Usam suas forças em prol do aperfeiçoamento do lar planetário e exultam de alegria a cada passo dado, a cada nota de harmonia que vem compor a bela sinfonia que juntos criam. Santa Teresinha trouxe essa resposta de forma poética, quando ela fala dessa cada nota de harmonia que vem compor a bela sinfonia que juntos criam os habitantes de Mercúrio. Eles trabalham pelo bem geral, porque eles trabalham pelo aperfeiçoamento do planeta e se alegram a cada passo dado. Muito bonito e inspirador para todos nós. Porque os espíritos não nos falaram, lá na resposta para Allan Kardec, que essa será a condição da Terra, quando nós estivermos também praticando a caridade e vivenciando essa virtude da caridade. Assim como entendia Jesus. Vamos lembrar lá, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a nossa receita para felicidade. Né? E soubemos aqui, por esse conteúdo do livro, que em Mercúrio eles já vivenciam isso. Estão preocupados em melhorar o ambiente, né, onde eles vivem, de forma geral. E todos trabalham juntos pela harmonia desse conjunto, compondo uma bela sinfonia, como diz Santa Teresinha. E ainda, sobre Mercúrio. Eles vivem dessa forma lá. Mas olha o que ela diz. Não se encontram em alta escala de aperfeiçoamento, a fim de afinar as habilidades à perfeita harmonia do universo. Todavia, já sentem com maior intensidade o amor de Deus e seu convite ao progresso. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, delineado aqui na resposta a questão da escala evolutiva, dos degraus que os espíritos têm que percorrer para a evolução e, consequentemente, né, os planetas também evoluem, progridem. Né? Então, os habitantes de Mercúrio ainda não se encontram em alta escala, mas em relação à Terra, eles estão muito adiantados, né? Olha que beleza, já sentem com maior intensidade o amor de Deus e seu convite ao progresso. E aqui o planeta Júpiter, que nós chamamos de nosso irmão maior. Ele é o maior em tamanho, né? É um planeta gasoso, conhecido como gigante gasoso, e ele ajuda os demais planetas do sistema. Olha aqui como que nós aprendemos junto com Santa Teresinha. Na pergunta 309. Os espíritos encarnados em Júpiter formam povos distintos? Como é aqui na Terra, por exemplo, né? Temos povos que não se comunicam entre si, não falam as mesmas línguas, e ultimamente, de forma até muito intensa, estamos vivenciando muitas guerras, né? Povos não só diferentes, mas povos que se combatem. Ainda estamos vivenciando isso. Então, a Derlande pergunta, né? Se lá em Júpiter eles formam povos distintos? A resposta: por estarem em estágio mais avançado da evolução, compreendem a vida e veem os espíritos, trabalhando em nome de Deus pela felicidade de todos. Este nível de maturidade espiritual e moral
não acomoda ideias de separação. Muito bem, está bem clara a resposta? E temos aqui uma novidade, que os espíritos encarnados lá em Júpiter, quer dizer, eles estão em experiências materiais lá, não é plano espiritual, são espíritos encarnados. Compreendem a vida e veem os espíritos. Quer dizer que eles, a questão da mediunidade lá é fato. Parece que eles têm grande facilidade de interagir com o plano espiritual. Olha que bonito isso. Trabalhando em nome de Deus pela felicidade de todos. Mais uma vez aí, a instrução dos espíritos está contida aqui nessa resposta também, né? Não é o sacrifício do interesse pessoal a favor de todos, pelo bem de todos? Lá em Júpiter, eles já vivenciam isso, trabalhando em nome de Deus pela felicidade de todos. E olha como Santa Teresinha coloca: maturidade espiritual e moral. Eles já estão nesse ponto. E, portanto, não há separação, né? Então a resposta é sim. Ou melhor, é não, eles não formam povos distintos, né? Não há separação, ideias de separação. Mudando de planeta, vamos para Netuno. Olha a pergunta 434. Em que nível se pode ver o senso de fraternidade entre os habitantes de Netuno? Olha aqui a questão moral, a questão da perfeição, a questão da evolução. A pergunta fala sobre fraternidade. E a resposta de Santa Teresinha. Lá em Netuno, todos os habitantes se reconhecem como irmãos, nutrindo fortes sentimentos de afeto. Possuem forte afinidade entre si e semelhança de objetivos, o que os torna extremamente unidos, vivendo em harmonia. Olha que beleza, né? Então, nós estamos vendo que os planetas do nosso sistema solar são habitados por espíritos mais adiantados do que nós aqui do planeta Terra, e cada um num grau superior ao outro, né? Sendo Júpiter o mais evoluído. Mas Netuno também é evoluído. Olha só, eles são unidos, eles vivem em harmonia, eles se reconhecem como irmãos e nutrem fortes sentimentos de afeto. Têm afinidade entre si, semelhança de objetivos. Que beleza, né? Esse é o planeta Netuno. E temos aqui ainda Urano, depois de Netuno, lá no finalzinho. Finalzinho no sentido de distância do Sol, né? Mercúrio mais próximo, Netuno, ou melhor, Urano mais distante. E os cientistas aqui da Terra pensam ainda de maneira limitada, chegando a observar que não haveria vida num planeta tão distante, porque não há calor suficiente, né? Mas é porque os cientistas tomam por base a vida humana, a nossa vida aqui na Terra. Mas lá em Urano, os habitantes vivem de uma forma muito mais avançada do que nós. Santa Teresinha diz o seguinte: Urano é um planeta que abriga espíritos que formam sociedades pacíficas e desenvolvidas. Os habitantes bem compreendem a vida e as leis de Deus, trabalhando em harmonia para o bem-estar de todos. Olha aí mais uma vez. Como que a gente vê essas sociedades desses planetas? São mais avançados moralmente, e aqui está explicado por quê.
Eles trabalham para o bem de todos, pelo bem do planeta, pelo lar planetário. Se veem como irmãos, não há separação entre os povos. Então, nós estamos vendo aqui repetidamente que essas sociedades já alcançaram essa situação moral muito mais adiantada, porque eles já vivem a caridade de acordo com o que Jesus nos ensinou, né? Com a definição segundo Jesus, né? Então, Urano é um desses planetas que abrigam espíritos evoluídos e que já estão nesse grau de perfeição moral. Lembrando que é sempre relativo, porque o espírito ele continua evoluindo, né? A evolução não tem limites. Chegaremos todos à perfeição. Como nos disse Jesus, mais uma vez vamos lembrar: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Nós chegaremos lá. Então, obras como esse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, que descortina para nós a vida em planetas superiores, né? Kardec citou que nos mundos mais adiantados, o mal seria uma terrível exceção, uma monstruosidade, né? O que para nós ainda parece regra. Lá existe a prática do bem real e nós também chegaremos lá. O planeta Terra também vai ser um planeta regenerado, né? Onde o espírito poderá descansar das lutas e viver de forma mais harmônica e feliz. E assim, meus irmãos, nós vamos trazer mais esse planeta Saturno, porque entendemos que é muito significativo falar que esses espíritos que habitam o planeta Saturno, alguns já reencarnaram aqui na Terra. Desculpa, pessoal. Então, esses espíritos, eles fazem parte de um grande projeto que visa despertar na humanidade terrena maior interesse pelos fenômenos espaciais, impulsionar as descobertas e conhecimentos. Há uma lei vigorando, então, no universo, que é a lei de solidariedade entre os mundos. Assim como espíritos do planeta Júpiter, por exemplo, já reencarnaram aqui na Terra, espíritos do planeta Saturno também já reencarnaram aqui na Terra. E Santa Teresinha de Lisieux é que nos traz esse conhecimento. E diz o porquê. Porque eles fazem parte desse projeto que visa despertar no homem o interesse pelos fenômenos espaciais e impulsionar as descobertas e conhecimentos. E ela cita alguns nomes, alguns espíritos muito conhecidos aqui na Terra. Tem como planeta de origem Saturno, Albert Einstein, Laimer Spitzer e Edwin Hubble. São nomes conhecidos da física, da ciência, espíritos que trouxeram revoluções, assim como Einstein. Hubble, que é o nome, deu o seu nome, deram o seu nome àquele telescópio que descortinou tantas verdades aí do nosso universo. E assim nós continuamos nessas descobertas e nesses conhecimentos. Deixamos a sugestão de leitura do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, sempre percebendo essa conexão com o conhecimento superior que Allan Kardec organizou para a gente, que é a doutrina espírita. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos juntos,
pedindo a Jesus que nos dê bom ânimo para seguirmos em frente confiantes e fazendo esse trabalho tão importante do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, para que a gente busque de forma cada vez mais consciente a nossa própria evolução. Obrigada.